Olá meninos, aqui é o professor Daniel Costa e vamos para mais um vídeo sobre física nuclear. Neste vídeo nós vamos falar sobre as leis de desintegração radioativa. No vídeo anterior nós falamos sobre a desintegração ou a reação de desintegração, ou simplesmente radioatividade, onde nós vimos várias formas ou vários tipos de transformações que um núcleo pode sofrer. Neste vídeo nós vamos falar sobre algumas leis, duas leis da desintegração radiativa. A primeira lei que nós vamos tratar aqui é a lei da não dependência das condições exteriores. O que isso significa? Isso significa que qualquer transformação de desintegração radioativa, ela não depende das condições exteriores. Significa que ela não depende da temperatura, não depende da umidade e não depende de nenhum outro fator. Ela simplesmente ocorre. Seja, para que haja essa transformação, não é necessário que um agente exterior venha a interferir na reação de desintegração radioativa. A segunda lei está relacionada com o número de nucleidos que se desintegram na unidade de tempo. Então, esta lei diz que o número de nucleidos que vão ser desintegrados na unidade de tempo é diretamente proporcional ao número de nucleidos ainda por serem desintegrados, ainda por se desintegrar. Significa que o número de nucleidos que já foram desintegrados na unidade de tempo é diretamente proporcional ao número de nucleidos que ainda vão ser desintegrados. Esta é a segunda lei da desintegração radioativa. É importante que, a partir desta lei, surgem como consequência da lei algumas fórmulas que nós chamamos de fórmulas fundamentais para a análise das leis de desintegração radiativa. O primeiro conceito, ou a primeira fórmula que nós vamos encontrar é a fórmula da atividade de um nucleído. A atividade de um nucleído é definido como sendo o número de nucleidos que se desintegram na unidade de tempo. Matematicamente, esta atividade é dada por esta expressão que nós vemos aqui, onde N é o número de nucleidos desintegrados, o número de nucleidos é o número de nucleidos, e o lambda desempenha a função da constante de desintegração. Constante de desintegração. Então, mais à frente, nós vamos ver como é que se determina essa constante de desintegração. No sistema internacional, a unidade da atividade do nucleído é Becquerel. E é abreviado através das letras BQ. Então, essa é a unidade da atividade em homenagem ao cientista R. Becquerel. E esta unidade equivale a 1 sobre segundos. Então, significa que é o inverso do segundo. Então, dentro da segunda lei de desintegração ou de desintegração radiativa, é importante definir alguns conceitos para além da atividade do nucleído. O outro conceito que nós vamos definir aqui é o conceito de período de semidesintegração ou meia-vida. O período de semidesintegração é representado pela letra dentro do parênteses, que é pela letra T, com o índice 1 sobre 2. Significa meia-vida, o período de semidesintegração. O período de semidesintegração é definido como sendo o tempo necessário para que o número de nucleidos de um determinado elemento fique reduzido à metade. Ou seja, é o tempo necessário, o tempo que é preciso passar para que o número de nucleidos ou a atividade de uma determinada amostra tenha o seu valor reduzido à metade. Então, se por exemplo tivermos numa amostra 800 nucleidos, o tempo que vai passar para que estes 800 nucleidos fiquem metade desse valor, ou seja, fiquem 400, é o que nós chamamos de período de semidesintegração. E matematicamente, o período de semidesintegração é dado pela fórmula tempo dividido pelo número de períodos de semidesintegração, que é o N. Então, a variação do tempo aqui é o tempo necessário para que passem N períodos de semidesintegração. Então,
É o tempo necessário para que sejam transcorridos, ou seja, que sejam transcorridos, sim, N períodos de semidesintegração. Este N é o número de períodos de semidesintegração. Então, esta é a fórmula que nos permite determinar o período de semidesintegração. E se nós avaliarmos esta fórmula, ela não se difere das fórmulas que nós já aprendemos para o cálculo de período nas classes anteriores. E o último conceito deste vídeo é o tempo médio ou vida média. A vida média é definida como sendo o tempo médio necessário para que toda a amostra fique desintegrada, ou seja, deixe de existir. Então, é o tempo necessário que deve passar, em média, para que uma amostra desintegre-se totalmente. Então, a sua fórmula, ou a fórmula para o cálculo é a seguinte, desculpem-me, tau, que é o símbolo que representa o tempo de vida média ou o tempo médio de vida ou vida média. Tau é igual a 1 dividido pela constante de semidesintegração. É importante informar aqui que a constante de semidesintegração é calculada como logaritmo natural de 2 dividido pelo período de semidesintegração. Então, esta expressão vai ser importante para nós, vai ser importante quando nós estivermos a estudar, nesse caso, quando nós estivermos a determinar o período de semidesintegração, como também quando estivermos a determinar o tempo médio ou o tempo de vida média. Então, nosso vídeo termina por aqui. Espero que tenham percebido muito bem os conceitos básicos que nós pretendemos, com o que nós pretendíamos transmitir neste vídeo, que vão ser úteis para os próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.